Lula dá ultimato à União Europeia e anuncia que se o acordo não for assinado, Mercosul e União Europeia, nesse sábado, não tem mais a possibilidade de acontecer. Vale lembrar que Giorgia Meloni e Emmanuel Macron se posicionam contrários ao acordo. Falar um pouquinho também sobre o cerco que foi anunciado, cerco total marítimo contra os venezuelanos, com a Venezuela exigindo contramedidas da ONU e de membros da comunidade internacional. Rússia e China já demonstraram apoio ao governo Maduro. Enquanto isso, Trump designa mais uma organização da Colômbia como um grupo terrorista e, juntando as declarações que ele fez contra Gustavo Petro, a Colômbia deve ser o próximo alvo. Os europeus finalmente acordam, pelo menos segundo palavras de Ursula von der Leyen, e anunciam que não vão mais terceirizar suas responsabilidades econômicas, militares e sociais com outros países. Uma clara referência aos Estados Unidos. Vale lembrar que uma série de países da União Europeia colocam que estão se preparando, estão colocando como prioridade defensiva uma guerra contra os russos, com a Alemanha identificando que já existem 360 mil militares russos posicionados para a guerra contra a Europa, que vai acontecer no mais tardar em 2026 e 2027, com Friedrich Merz garantindo que os russos já estão em guerra contra a Europa e também, claro, contra a Alemanha. Para finalizar, falar também de Sergei Lavrov, responsável pelas relações exteriores, que anuncia que Trump fez uma série de promessas para os russos, incluindo a não presença da Ucrânia na OTAN e a cessão de territórios que historicamente são russos. Enquanto isso, a mídia americana identifica que se a Rússia não aceitar uma proposta de paz, vai voltar às sanções contra o governo Putin. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, presta bastante atenção que a gente está chegando no final de ano, ano que vem é ano eleitoral, ano de tensões políticas, tensões econômicas, uma volatilidade do dólar, e eu sei, galera, que nesse momento, pelo menos eu acho, né, numa recomendação de investimentos, claro, que o dólar ele está com baixo preço frente ao passado recente. A gente chegou na casa dos 6,30, ele já teve um leve aumento no passado recente, mas muito abaixo ainda do potencial que tem o dólar, que é uma moeda geralmente muito menos inflacionária do que o real. Se você quiser comprar os seus dólares utilizando o meu cupom Ricardo15, você tem acesso, além de todos os benefícios da Nômade, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, a possibilidade de ter acesso a 15 centavos de desconto por dólar convertido. Então, se o dólar está 5,35, você paga 5,20 por meio de cashback ali na sua conta. Se está 5,20, você paga 5,5, 5,50, 5,35 e por aí vai. Cara, de verdade, é praticamente a Nômade te pagando para você fazer a sua primeira conversão cambial, tamanha confiança que eles têm, que eles são a melhor conta internacional do país. Fora uma série de benefícios, tá? Não precisa acreditar em mim. A Nômade é totalmente gratuita, você vai na sua loja de aplicativos, baixa o aplicativo, não precisa nem depositar nada, tá? Só de baixar o aplicativo, você já vai ter uma série de benefícios, parcerias. Eu, por exemplo, tá? Quando faço viagens internacionais, acho que faz muito mais sentido do que pagar com cartão de crédito, que vai pagar IOF, uma série de taxas, ou de ficar contando com o valor do dólar no momento, eu compro os momentos que eu acho que eles estão no menor valor, e convenhamos que nesse momento eu acho mesmo, tá? E vou comprando ali para gastar no momento com o meu cartão Nômade, que aceita em mais de 180 países. Além do que, a Nômade dá a possibilidade de ter o acesso ao cartão de crédito Nômade Explore, que é o meu cartão de crédito, porque você usa ele aqui no Brasil, já vai gastar mesmo, né? Com conta de luz, conta de água, restaurantes e por aí vai. Você usa o Nômade Explore, você vai ganhando pontos que não expiram, você vai ganhando cashback dolarizado na sua conta, além de uma série de outros benefícios, como, por exemplo, acesso ao Nômade Lounge, a sala VIP da Nômade, nas suas viagens internacionais. É só benefício, tá? Então, de novo, não precisa acreditar em mim, vou deixar o QR Code aqui para vocês. Baixa o aplicativo Nômade, é totalmente gratuito e veja como é a melhor e maior conta internacional do nosso Brasilzão. Tamo junto, pessoal. Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, a gente teve um cansaço, um ultimato do Lula em relação ao acordo Mercosul-União Europeia.
E para quem é velho de guerra aqui do canal, sabe que a gente conversa sobre esse assunto há um tempo relativamente considerável. O acordo ele vem sendo negociado desde 1999. Na época era o Fernando Henrique Cardoso que era presidente do Brasil, para vocês terem uma noção, né? Há quanto tempo tem essa negociação? Mas durante o governo Bolsonaro, em 2019, a gente teve uma aproximação. Só que, claro, você tem que ter uma aprovação do Conselho Europeu, do Parlamento Europeu, da Comissão Europeia e, claro, também do Mercosul. E aí estão os grandes entraves. Alguns países da União Europeia veem o benefício de ter acesso ao mercado do Mercosul, que convenhamos, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, a Bolívia, que também ingressou, né? E a Venezuela, que por mais que esteja suspensa, é um país que no futuro deve retomar, enfim, né, as suas normalidades e voltar para o Mercosul. É um mercado consumidor importante, ainda mais no mundo bastante protecionista, como a Europa, que convenhamos, está estagnada economicamente e precisa de novos mercados. Para os seus produtos industrializados, ter acesso ao mercado consumidor do Mercosul poderia ser bem importante. Claro, o Mercosul não vai ficar dando bobeira e para a gente também é importante colocar os nossos produtos no mercado europeu. E aí mora a grande dificuldade. Existem alguns países que são extremamente protecionistas. Então eles querem colocar os seus produtos livremente no mercado do Mercosul, mas não querem que principalmente os nossos produtos agrícolas prejudiquem os seus agricultores ou seus pecuaristas locais. Nisso, a França é mestre. Apesar de a gente saber que o Macron e que o Lula fazem ali quase um book, né? Como se fossem grandes amigos, enfim. Cara, assim, amizades, negócios à parte, né? O Macron fala, por exemplo, que o Mercosul, ele não tem uma legislação muito rígida em relação a combate a desmatamento, em relação ao uso de pesticidas, em relação à preservação ou respeito aos povos originários, e que os franceses não vão aceitar isso. Claro que é só um migué, uma desculpinha, porque ele não quer, na verdade, que os produtos mais competitivos do Mercosul quebrem os produtores franceses. Ainda mais o Macron, que atravessa uma crise de popularidade e o mercado agrícola francês é o principal mercado agrícola da Europa. Então, ontem foi votado pelo Parlamento Europeu uma mudança em relação ao que a Comissão Europeia, que é a espécie do Poder Executivo Europeu, tinha adotado. Regras mais rígidas, que falam de um eventual protecionismo de sobretaxas contra produtos agrícolas do Mercosul, não apenas em caso de problemas relacionados a pesticidas, a desmatamentos ou desrespeito a povos originários, mas também sobre questões econômicas. Ou seja, se a União Europeia considerar que há um problema em relação à abertura de mercados em relação a alguns produtos, mesmo que esses produtos estejam respeitando legislações ambientais, eles vão poder ser sobretaxados. Ou seja, na prática, inviabiliza o acordo. O Macron falou que o ideal seria adiar um pouco para ter maiores discussões. Agora, a Giorgia Meloni, que é a primeira-ministra da Itália, também falou coisas muito similares, alegando que seria prematuro assinar o acordo agora. Convenhamos que o acordo está sendo negociado desde 1999. Prematuro? Quando que vai ser maturo? Daqui 25 anos? Enfim, né? Mas falou que é prematuro aí assinar o acordo do Mercosul na Europeia. E isso, claro, vem dificultando cada vez mais. O Lula ficou irritado com essa posição, porque ele fala, né, que o grande sonho dele seria passar a presidência do Mercosul, tendo o acordo Mercosul-União Europeia sendo finalizado, e colocou que o Brasil hoje, ele cede muito mais, ou o Mercosul cedeu muito mais do que os próprios europeus, e que é um acordo que para ele seria muito benéfico para a União Europeia, mas que se os europeus não querem negociar, ele não vai ficar postergando e negociando. O prazo definitivo é sábado. Se não acontecer no sábado, ele vai ser o representante que vai lutar contra a assinatura desse acordo enquanto ele for o presidente do Brasil. Ou seja, deu ultimato, ou aceita as condições propostas nas negociações agora, ou não tem mais acordo Mercosul-União Europeia. Vale lembrar que como o Parlamento Europeu ele modificou algumas questões, vai ter que passar pelo Conselho Europeu, vai ter que ter a aprovação de uma maioria pela Comissão Europeia para depois ser ratificado pelos países. E a Giorgia Meloni, Itália, e o Macron, França, dentre outros países como Polônia e Hungria, que também podem boicotar, podem atrasar o processo. Eu já falei para vocês, galera, que eu nunca fui muito confiante desse acordo Mercosul-Europeia e acho que ele está bastante distante, mesmo com o mundo protecionista e os protecionismos do Trump tendo acelerado a integração de mercados. Ainda assim, o protecionismo agrícola europeu é muito forte. A gente teve também ontem o Trump anunciando um cerco total contra a Venezuela, que abre uma problemática em relação à possibilidade de legislações internacionais. Por quê?
Quando você promove um cerco marítimo, isso pode sim ser colocado como um ato de guerra. E aí, isso abre um problema tanto em relação à ONU, porque você não pode promover algum tipo de agressão sem autorização de outros países. Tá certo que a ONU perde cada vez mais credibilidade, mas convenhamos, ainda é o principal órgão de negociação internacional, mas também abre problemas em relação ao próprio Congresso americano. Porque lembrando, os Estados Unidos é uma ditadura. O Trump não pode abrir guerra contra outro país porque ele achou da cabeça dele legal fazer isso. Isso deveria passar pela aprovação do Congresso americano. Mas o Trump tem uma cartada na manga. Por quê? Na declaração que ele fez, preste bem atenção, ele coloca ali que hoje a Venezuela está completamente cercada pela maior armada já reunida na história da América do Sul. E ela só vai crescer. E o choque será algo nunca visto antes, até que devolvam aos Estados Unidos todo o petróleo, terras e outros bens que nos roubaram. Enquanto isso, haverá um cerco total à Venezuela em relação aos petroleiros sancionados. E aí, eu chamo a atenção para vocês, tanto desses sancionados, quanto em relação aos roubos que, segundo os Estados Unidos, aconteceram, né? Esses sancionados significa que nem todos os petroleiros venezuelanos vão ser paralisados pelas forças militares americanas, que tomam um cerco de fato bem importante, seja com os mísseis Tomahawk, seja com o Gerald Ford, o maior porta-aviões do mundo, seja com os Night Stalkers, seja com as dezenas de milhares de militares que estão ali posicionados, é fato que existe esse cerco. Quando ele coloca dos navios sancionados, o que o Trump pode argumentar juridicamente? Que mesmo com esse cerco militar marítimo, não é exatamente um ato de guerra, porque na verdade ele só está fazendo valer as sanções que são aplicadas contra a Venezuela. Vai lembrar que a Venezuela está sancionada, mas não exatamente todos os petroleiros ou todas as empresas que exportam petróleo. Um bom exemplo é a Chevron. A Chevron é uma empresa americana que atua ali na Venezuela. Ela não sofre com as sanções. Agora você pega, segundo as informações, cerca de 40% de todo o petróleo que é negociado pelos venezuelanos vem a partir de navios ou de empresas que estão sancionadas. É isso que vai ser coibido. Claro que lembrando que as sanções foram aplicadas pelos Estados Unidos e não são reconhecidas por vários países. Esses 40% que são negociados a partir do que a gente chama de a frota fantasma venezuelana, que faz comercialização de combustíveis em alto mar para evitar sanções internacionais, que usa bandeiras de outros países, que compra navios velhos sem registros, que desliga, por exemplo, os transponders, são várias táticas para conseguir fazer essa comercialização irregular que supera as sanções americanas. O Trump falou que vai apertar o cerco e muito possivelmente o que vai acontecer é o confisco de outros navios, como aconteceu, por exemplo, contra o Skyper, que foi sancionado. A Venezuela chama de roubo, não sabe o que vai acontecer com a tripulação que ali estava. O petróleo que ali estava também, muito possivelmente, vai ser confiscado, vai ficar com os Estados Unidos. E aí, prestem bem atenção. É o que eu estou trazendo para vocês. Professor, está certo, porque o Maduro é um ditador, tal. Galera, não estou discutindo isso. Quem é velho de guerra do canal, a gente já falou sobre isso. Como o Macron, o Maduro, né? Ele tem realmente posturas muito típicas, né? De um cara, assim, extremamente autoritário. As eleições não foram reconhecidas internacionalmente. E isso não, professor, mas foram os americanos que não reconheceram. Cara, foi a Colômbia, o México, o Brasil, que são países que são mais de esquerda, inclusive, né? Não reconheceram as eleições aí internacionais. Mas, quando o Trump, ele aumenta tanto o cerco assim contra a Venezuela, é óbvio que o discurso, até porque os Estados Unidos têm um histórico negativo em relação a isso, é de imperialismo na América Latina. Eu não acho que as intenções dos Estados Unidos na Venezuela sejam, nossa, como eu estou pensando muito em preservar a democracia venezuelana. Já tratei com vocês, se o objetivo fosse pressionar por uma democracia, não faz sentido os americanos negociarem com o Catar, os americanos negociarem com a Arábia Saudita, os americanos negociarem com a Turquia. Se eles são precursores da democracia internacional, não é isso. E acho que fica bem explícito quando o Trump coloca aí no documento, na sua declaração, que o que ele quer é reaver as terras, os investimentos, o petróleo dos Estados Unidos. Mas tinha isso? Os Estados Unidos tinham? Enfim, né? Tinha mesmo. Se você for pegar, por exemplo, tem uma figura super importante da história da Venezuela, que é Hugo Chávez, eleito pela primeira vez em 1999, que fez uma série de políticas de nacionalizações, rompendo o acordo entre os Estados Unidos e algumas empresas, alguns poços de petróleo, reservas, empresas sediadas na Venezuela.
Então, talvez o que o Trump esteja querendo reaver seriam esses investimentos. Será que sabe exatamente quais são os ativos, quais são as terras? Enfim, né? Não sei, tá? E outro ponto. O Maduro e a PDVSA, por exemplo, que é a principal estatal de petróleo venezuelana, alegaram que os petroleiros continuam navegando com pleno respaldo em termos de segurança, suporte técnico e garantias operacionais. E falou, seja por meio do Ivan Gil, seja por meio da Delcy Rodrigues, que é a vice-presidente, que os americanos estão sendo imperialistas, praticando bloqueios, ações ilegais, vai entrar com uma ação na ONU, falando que o interesse dos americanos é só roubar as riquezas do povo venezuelano. Quanto mais o Trump pressiona e quanto mais o Nicolás Maduro, entre aspas, resiste, vocês percebem que isso é um apelo importante até para aumento da popularidade? E, de novo, não é uma questão ideológica, é uma questão pragmática, uma questão que acontece. Agora, vejam, por exemplo, no Canadá. O Canadá, claro que são países diferentes, realidades diferentes, mas guarda algumas similaridades no sentido que o Canadá, por exemplo, tinha uma crise feíssima com Justin Trudeau, que era um primeiro-ministro do Partido Liberal, e aí, por conta das ações do Trump, não, a gente vai anexar o Canadá, o 51º estado, o Canadá vai ter que redefinir as fronteiras, o Partido Liberal, que parecia muito mais contra esse imperialismo americano, aumentou sua popularidade, e hoje o McCartney, que é do Partido Liberal, sucessor ali do Justin Trudeau, um cara visto como mais moderado, claro, mas é o primeiro-ministro. Na Austrália também, cara, o Anthony Albanese venceu o processo eleitoral, contrário ao candidato que era mais o Trump australiano. Até no caso do Brasil, cara, o Brasil conseguiu, né, resistindo ali às sanções americanas, não sei o que vai ser concedido, né, se são terras raras, data centers, seja lá o que seja, o que for, né? Mas o Brasil resistiu e isso aumentou, mesmo que provisoriamente, a popularidade do Lula. Agora já vem perdendo um pouco popularidade novamente, né? Mas entende que esse discurso anti-imperialista, ainda mais no caso da Venezuela, que existe um cerco militar, imaginem, se passa o cerco militar, os americanos gastam recursos e o Nicolás Maduro continua como presidente da Venezuela. Qual a narrativa que ele vai vender para a América do Sul e para a sua população? Eu resisti ao imperialismo. Eu sou o presidente que se votou contra esse bloqueio marítimo, essas ações ilegais, esse bloqueio de recursos. Então Trump ele vai se colocando numa encruzilhada. Ou ele toma algum tipo de ação, ou isso pode manchar a própria reputação dos Estados Unidos. E aqui não é uma torcida, hein, cara? É uma análise do que está acontecendo. Claro que o Maduro, ele também vê com algumas preocupações e pede apoio da comunidade internacional. 2 países já demonstraram apoio. A Rússia, que alegou que as tensões na Venezuela podem ter consequências imprevisíveis para o Ocidente. Não sabemos exatamente quais são essas consequências imprevisíveis. A Maria Zaharova já falou, que é a representante das relações exteriores, já falou no passado, por exemplo, até deslocamento de armas, por exemplo, para a Venezuela. A China tem uma série de negócios também com o governo Nicolás Maduro e alegou que se opõe totalmente ao assédio unilateral praticado pelos Estados Unidos. Wang Yi, que é o representante das relações exteriores, falou que a China se opõe a qualquer forma de assédio unilateral e apoia os países na proteção da sua própria soberania. A questão que eu coloco para vocês é justamente, né? O professor quer dizer então que a Rússia e a China apoiam, né? Vão comprar guerra pela Venezuela? Novamente, não tem, né? Gostaria de ter a onisciência internacional. Não existe isso. Eu creio que não. A Rússia não ajudou nem a Síria, nem o Irã, nem a Armênia, que pediram ajuda aos russos em momentos diferentes do passado aí, né? Do ano passado. Do ano passado não, desse ano ainda, né? Em 2025. A China, convenhamos que não tem um histórico muito grande de intervenções militares em outros países, ainda mais quando é uma guerra direta contra os chineses. Mas, enfim, algum tipo de apoio existe. E se o Nicolás Maduro é o objetivo principal, o objetivo secundário chama-se Gustavo Petro. Não são minhas palavras, são palavras do Trump. A gente teve mais uma demonstração disso quando os Estados Unidos agora classificaram o chamado Clã do Golfo, também conhecido como Exército Gaetanista da Colômbia, que atua hoje mais ou menos em 300, uns pouco mais de 1.000 municípios da Colômbia, que é visto depois das Farc, junto com a ELN, uma das principais guerrilhas colombianas, como um grupo terrorista. Ou seja, hoje, o Exército de Libertação Nacional, que está decretando um toque de recolher, dissidências das Farc, e agora
o clã do Golfo está sendo designado como organização criminosa, e como o próprio Marco Rubio fala que o principal objetivo é o combate a essas organizações, talvez isso aconteça também no futuro recente no território colombiano. Além disso, cara, a gente vem tratando também bastante sobre a forma como os americanos estão rompendo seus laços históricos e geopolíticos com os europeus. E acho que a Europa percebeu isso. Demorou um pouquinho, mas percebeu. Em geopolítica, você nunca pode terceirizar completamente suas responsabilidades em alguns setores. Setor energético, setor alimentício, setor bélico-militar, setor industrial. Tem algumas coisas que você precisa manter uma certa soberania. A questão da segurança militar, segurança energética, a própria segurança bélica também. Os europeus, durante muito tempo, negligenciaram, terceirizaram para os americanos, e as declarações do Trump, no seu novo documento estratégico, em prometer que a OTAN até 2027 vai ser, a Europa, né, vai ter que assumir as suas defesas convencionais, retirando tropas, dando declarações que os líderes europeus eles seguem o politicamente corretos, que eles são muito fracos, enfim. A Ursula von der Leyen respondeu a isso. Não citou diretamente os Estados Unidos, mas falou, por exemplo, que hoje a Europa não pode se dar o luxo de deixar que outros definam qual vai ser a visão de mundo dos europeus, que a autossuficiência europeia é uma necessidade, que a Europa não terceirizará os seus valores, a sua segurança ou o seu futuro para qualquer outro país. Finalmente na Europa, tá? Finalmente. Tem sim que manter a sua própria segurança. Faz parte da geopolítica. Outro ponto importante, a gente teve um documento, por exemplo, assinado ontem, documento assinado pela Suécia, pela Finlândia, pela Estônia, pela Letônia, Lituânia, Polônia, Romênia e Bulgária, que são os países que estão mais próximos ali da Rússia, seja com fronteiras terrestres, compartilhando, por exemplo, o Mar Báltico, compartilhando o Mar Negro, alegando que eles devem sim priorizar a sua defesa. Isso faz parte do que a Alemanha vem compartilhando a partir do seu serviço de inteligência. De novo, a informação da Alemanha, não há comprovações técnicas efetivas sobre isso, mas que hoje já existem 360 mil militares russos posicionados em Belarus, na Bielorrússia, de Alexander Lukashenko, que é um grande aliado de Vladimir Putin. E essas tropas ali estariam para que depois que um acordo de paz fosse alcançado entre russos e ucranianos, esses militares fossem posicionados para possíveis incursões. Incursões contra os países bálticos, contra a Polônia e contra outros territórios. Esses países assinaram um acordo alegando que eles vão fazer uma priorização, o aumento das suas defesas no leste europeu. Todos esses países se comprometem a manter gastos próximos de 5% do PIB para se defender dos russos. O Putin garantiu que não tem intenção nenhuma de atacar a Europa, que existe uma histeria, até falou que existem os porquinhos, né? Os porquinhos europeus, que ficam justificando algum tipo de eventual agressão da Rússia para motivação de aumento dos gastos militares e fica no meio dessa propaganda. Mas a Alemanha de Friedrich Merz garantiu também que nesse momento a Europa já está em guerra com os russos ou a Rússia está em guerra com a Europa, alegando que a Rússia ataca todos os dias com drones sobrevoando espaço aéreo, com sabotagem, espionagem, ataques cibernéticos, desinformação direcionada. Até alegou também que o exército alemão já estaria preparado para responder aos russos. Claro, no plano de paz da Europa. A Europa fala que vai ser assinado algum tipo de acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, com garantias de segurança, com mobilização de tropas europeias em solo ucraniano. E que os militares alemães estariam prontos para responder em caso de algum tipo de violação do cessar-fogo dos russos. Mas falou, fiquem tranquilos porque é só para o futuro. Ou seja, nem existe o plano de paz, o exército mobilizado, mas a Alemanha já está ameaçando aí retaliações contra a Rússia. Professor, mas será que o acordo de paz então vai ser assinado? Então, o que a gente está aguardando agora é o esboço que foi definido dos 20 pontos entre Estados Unidos, Europa e Ucrânia seja levado para a Rússia. O Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores, se prontificou e falou ali abertamente. O Trump fez algumas promessas pra gente. Segundo o Sergei Lavrov, ele prometeu que a Ucrânia vai ficar fora da OTAN e aparentemente isso vai ser cumprido. A Ucrânia, ela vai ficar fora da OTAN, mas existe um problema, porque aparentemente fora da OTAN significa que não fará parte da organização militar, mas terá garantias de segurança similares ao artigo 5º da Constituição da OTAN. Ou seja, em eventual agressão dos russos ou de algum outro país,
todos os países outros da OTAN deveriam defender a Ucrânia. Se a Rússia vai aceitar isso, não sabemos. E falou também que algumas terras históricas da Rússia devem ficar na mão dos russos. Possivelmente a região de Donbás, a região de Kiev, não sabemos exatamente, né, quais são as regiões. O Lavrov falou que existem algumas causas profundas que devem ser solucionadas, como a questão da OTAN, o respeito à língua russa e a propagação da fé da Igreja Ortodoxa, que foi banida em várias regiões da Ucrânia, principalmente depois da guerra, mas antes também era perseguido tanto a língua russa como a religião também da Igreja Ortodoxa, e alega que isso tem que ser resolvido. A mídia coloca que, aprovado o plano entre Estados Unidos, Ucrânia e Europa, se os russos agora não aceitarem, dessa vez a pressão vai ser contra os russos. E aí eu vou falar para vocês o que vai acontecer, tá? Vai fazer pressão contra os russos. Rússia, eu vou sancionar vocês. Aí o Putin fala assim, não, calma Trump, vem cá, vamos negociar. Aí vai lá o Steve Witkoff e negocia. Não, então na verdade eu aceito esse acordo, só que eu quero esse acordo com essas modificações. Aí o Trump vai lá, Ucrânia, se você não aceitar agora as modificações que a gente fez, a gente sanciona vocês. Aí o Zelensky, não, calma aí. Ó, aceita esses pontos, mas vamos colocar essas modificações? Aí o Trump vai lá e pressiona os russos. Cara, isso tá num ciclo infinito já, né? Eu falei pra você, Trump always chicken out, hein? E aí, galera, será que agora a pressão contra a Rússia vai fazer com que a Rússia seja obrigada a aceitar esse acordo de paz? Lembrando que uma informação importante está relacionada à comercialização do petróleo. O barril de petróleo russo atingiu o menor nível de preço desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia. Talvez isso seja um símbolo que a Rússia esteja disposta ou seja obrigada a fazer um acordo de paz. Será que vai rolar? Deixa aí nos comentários, galera, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.